pelo que é conhecida Guimarães? Que papel teve na fundação de Portugal? Qual é a história ou lendas por trás da estátua que se encontra no Largo de Oliveira? E que outras lendas se conhecem no concelho de Guimarães? Esse é o que vamos saber no episódio de Portugal em Histórias de hoje. Portanto, vem comigo, vamos descobrir. A cidade de Guimarães está historicamente associada à fundação da nacionalidade e identidade portuguesa. Guimarães, entre outras povoações, antecede e prepara a fundação de Portugal, sendo conhecida como o berço da nação portuguesa. Ali tiveram lugar, em 1128, alguns dos principais acontecimentos políticos e militares que levariam à independência e ao nascimento de uma nova nação. Por esta razão, está inscrito numa das torres da antiga muralha da cidade: Aqui nasceu Portugal, referência histórica e cultural de residentes e visitantes nacionais. Após a ação política da reconquista organizada pelo Reino das Astúrias, com a intervenção do fidalgo Vimara Peres, ainda no remoto século IX, a fundação medieval da atual cidade tem as suas raízes no remoto século X. Foi nesta altura que a condessa Momadona Dias, viúva de Hermenegildo Gonçalves, mandou construir na sua propriedade de Vimanares um mosteiro dúplice, que se tornou um polo de atração e deu origem à fixação de um grupo populacional conhecido como Vila Baixa. Paralelamente, e para a defesa do aglomerado, mandou construir um castelo a pouca distância, na colina, criando assim um segundo ponto de fixação na Vila Alta. A ligar os dois núcleos formou-se a Rua de Santa Maria. Posteriormente, o mosteiro transformou-se em Real Colegiada e adquiriu grande importância devido aos privilégios e doações que reis e nobres lhe foram concedendo. Tornou-se um afamado santuário de peregrinação e de todo lado ocorriam crentes com preces e promessas. A outorgação pelo conde Dom Henrique do primeiro foral nacional, em data desconhecida, mas possivelmente em 1096, atesta a importância crescente da então Vila de Guimarães, escolhida ainda como capital do então Condado Portucalense. Aqui se daria, a 24 de junho de 1128, a Batalha de São Mamede. Na Idade Média, como a vila se foi expandindo e organizando, foi rodeada parcialmente por uma muralha defensiva no reinado de Dom Dinis. Entretanto, as ordens mendicantes instalam-se em Guimarães e ajudam a moldar a fisionomia da cidade. Posteriormente, os dois polos fundem-se num único, e após o derrube da muralha que separava os dois núcleos populacionais no reinado de Dom João I, a vila intramuros já pouco mudará, expandindo-se extramuros com a criação de novos arruamentos como a Rua dos Gatos. Na Idade Moderna ou Contemporânea, haverá ainda a construção de algumas igrejas, conventos e palácios, a formação do Largo da Misericórdia, atual Largo de São Franco, em finais do século XVII e inícios do século XVIII, mas a sua estrutura não sofrerá grande transformação. Será a partir de finais do século XIX, com as novas ideias urbanísticas de higiene e simetria, que a vila, elevada à cidade pela Rainha Dona Maria II por decreto de 23 de junho de 1853, irá sofrer a sua maior mudança. Será autorizado e fomentado o derrubo das muralhas, haverá a abertura de ruas e grandes avenidas como o atual Largo de Martins Sarmento, o Largo da Condensa de Jucal, a Alameda de São Damaso e a parquização da Colina da Fundação. No entanto, quase tudo foi feito de modo controlado, permitindo assim a conservação do seu magnífico centro histórico. A 28 de junho de 2013, a cidade de Guimarães foi feita membro honorário da antiga nobilíssima e esclarecida Ordem Militar de Santiago da Espada do Mérito Científico, Literário e Artístico. Vamos agora falar sobre o Guimarães de Duas Caras. No Largo de Oliveira e no cimo da fachada do antigo edifício dos Passos Concedidos, existe uma estátua do Guimarães Duas Caras, onde ele na barriga tem uma cara. Ou seja, tem uma cara e tem outra cara na barriga. Então, há muitas histórias por trás desta estranha estátua, não é? Podemos ir buscar aquela célebre expressão que ele tinha o rei na barriga. Talvez fosse isso. Mas existem duas outras histórias. Reza a lenda que durante a batalha para a tomada de Ceuta existiam duas frentes de combate, duas caras. Uma da responsabilidade da guarnição, de naturais de Guimarães, e outra dos homens vindos de Barcelos. Ora, segundo parece, os de Barcelos não deram conta do recado, tendo os valentes de Guimarães que cuidar da sua cara e ainda da cara dos de Barcelos.
História esta que não abona muito a favor da valentia da gente de Barcelos, mas esta talvez seja uma lenda um pouco simpática e se calhar injusta para a gente de Barcelos, correto? Mas existe outra lenda. Vamos saber. Esta segunda lenda está relacionada com a fatídica Batalha de Alcácer Quibir. Corria o ano de 1578 e a 4 de agosto, sob o calor tórrido do deserto, o exército comandado por Dom Sebastião, mal preparado mas sedento da glória, enfrenta os exércitos sarracenos. A infeliz demanda que precipitou Portugal para uma das mais negras páginas da sua história tinha tudo para correr mal. Consta que, a dado momento da refrega, as tropas portuguesas são surpreendidas por um novo ataque do inimigo. De tal forma, a desordem e a anarquia graçaram no exército de Dom Sebastião que as baixas foram imensas e a hora da derrota chegava. Nessa altura, uma tempestade de areia assola o local da batalha, aumentando ainda mais o caos que já se vivia. Dom Sebastião, antevendo o final trágico, aproveitou para tentar escapar com vida. Com ele ficaram 7 dos nobres portugueses que o acompanharam, entre os quais um tal de Baltazar Pacheco de Alcofarado, a quem chamavam o Guimarães, por desta cidade ser natural. Meteram-se deserto adentro, de rumo a sul, tentando escapar àquele alvoroço sanguinário, escondendo-se quando possível do tórrido calor e avançando pelo frio da noite, porque tal era mais fácil. Mas desta vez a sorte não protegeu os audazes e a condição real já não existia. Eram apenas 8 desgraçados à procura do final daquele tormento. A fatalidade da expedição continuava a acompanhá-los e, a dado momento, tal era o desespero que resolveram tirar às sortes qual deles se ofereceria em sacrifício com o objetivo de saciar a fome que a todos castigava. Foi a Dom Sebastião que tocou a desdita. Não houve sangue real ou autoridade divina que o salvasse, e assim os sobreviventes puderam ter mais uma réstia de esperança. Ironia do destino, terminando o banquete e ainda não desfeita a digestão, eis que se aproximam da costa e vislumbram ao longe uma nau, que só podia ser lusa, pois dos portugueses era o domínio dos mares. Acenaram com uma bandeira real que, por mero acaso, um tinha trazido da batalha e assim se julgaram salvos, não sem antes jurarem que o segredo do real repasto ficaria selado entre eles e jamais seria revelado. Mas o destino era avesso e, depois de atravessar os mares e já com Lisboa à vista, uma violenta tempestade fustiga-os e acaba por afundar a salvadora embarcação. Apenas um sobrevivente dá à costa, na praia de Carcavelos, o Guimarães, que assim virou herói, pois não só tinha sobrevivido ao naufrágio, como, mais importante, era o único sobrevivente da trágica batalha de Alcácer Quibir e nunca contou o seu segredo. Nunca é a forma de dizer, pois fê-lo em forma de confissão ao padre Inácio Laranjo, o que, como sabemos, jamais o poderia revelar, pois o segredo da confissão é o mais forte dos segredos. Quando o Guimarães morreu, anos depois, a população entendeu ser de justiça que se lhe fizesse uma estátua, homenagem justa a tão grande herói da sua terra. O padre Inácio, ciente de toda a história, mas não a podendo revelar, muito insistiu com o escultor para que a estátua representasse o herói com o seu porte altivo, mas uma segunda face na zona do ventre. Sendo conhecido por algo iconoclasta, lá levou o padre a sua avante, e assim ficou a estátua de Guimarães com 2 faces. Vamos então agora conhecer algumas lendas referentes ao concelho de Guimarães sobre aldeias e vilas à volta da cidade de Guimarães. Uma delas é a lenda da mulher de mantilha preta. Uma beata ter-se-á levantado para ir assistir à missa das almas à igreja de São Paio. Contudo, ter-se-á enganado nas horas. Assim, quando chegou perto da igreja, apercebeu-se que a mesma ainda estava fechada e sem ninguém pelas imediações. Porém, ao lado da viela da Misericórdia saía uma mulher bastante alta, coberta por uma mantilha que ia de rastos. O que fez com que a beata comentasse para consigo mesma: vai-se confessar a São Francisco, a primeira missa após a das almas, pois a mulher da mantilha tomou a direção de São Francisco. Ficando a aguardar a hora da sua missa, a beata sentou-se num dos degraus da entrada da igreja de São Paio, quando o relógio terá batido a meia-noite. Neste momento, viu diante de si a enorme mulher de mantilha que a fez assustar e exclamar: "Credo cruzes, abrenúncio!" Estas palavras terão feito a mulher desaparecer do local, parecendo até que ela ia pelos ares, sem pousar os pés no chão. Seria o diabo ou qualquer outra alma do mundo? Relativo a Sanda, temos a lenda dos 4 irmãos. Diz a lenda que 4 irmãos deste local amavam todos uma formosa rapariga, por sinal, sobrinha do abade da freguesia. Ardendo de amor e ao mesmo tempo de ciúme, os 4 irmãos escolheram que deviam decidir à paulada quem haveria de casar com a donzela. Se calhar podiam ter perguntado à donzela quem é que ela queria.
só assim por acaso. 3 tiveram logo morte imediata e ficaram no campo. O quarto, gravemente ferido, ainda sobreviveu algumas horas e teve tempo de contar tudo ao abade, que desconhecia por completo aquela história de amores impossíveis. A quando da sua morte, o abade mandou enterrar os 4 irmãos no próprio local da contenda, que assim ficou conhecido pelo lugar dos 4 irmãos. Vamos conhecer agora a lenda de Briteiros. Mesmo junto à porta da igreja matriz está um túmulo de pedra ao mesmo nível do chão e fechado com grades de pau. A tradição diz que se trata da sepultura do santo Wamba, que foi abade do convento de beneditinos que por lá havia e cuja igreja corresponde à da matriz atual. Aquele convento foi doado pelo arcebispo de Braga, Dom Frei Agostinho de Castro, aos ermitas do Santo Agostinho do convento de Pópulo, na cidade bracarense, e que transformaram em abadia. A terra, usada na sepultura do santo Wamba, misturada com diferentes ervas do passal e tocadas na imagem da Santa Leucácia, cozem-se em água. O finado Padre Cardoso atestou que se ministrasse aquela poção a qualquer doente, este ao fim de 9 dias ou ficava completamente sarado ou morria, vítima de doença incurável. Espero que tenham gostado de conhecer Guimarães, a sua fundação, a sua origem, as suas histórias e lendas. Até uma próxima, beijinhos!